Muito boa noite, terça-feira, dia 6 de outubro, esse é o fechamento do mercado com Márcio Bandeira. O mercado estava indo lindo, aqui a paz entre os poderes, lá fora também aquela tranquilidade, Trump voltando para a Casa Branca, ele vai ter que descansar, mas não tiraram o celular dele. E aí, tuitou, e aí o que aconteceu? O mercado desabou. Segundo ele, o pacote que está sendo cogitado pelos democratas, 2,6 trilhões, é para salvar estados que, segundo ele, são deficitários, estão cheios de problemas e são democratas. Então, segundo ele, o pacote que os democratas querem não é para ajudar no Covid. Então ele falou, não quero mais acordo nenhum, a gente só vai falar de pacote depois das eleições e eu garanto que depois das eleições está aprovado o pacote e vai passar tudo. Nancy Pelosi, líder da Câmara, falou o seguinte, poxa, Trump está colocando os interesses dele antes dos interesses dos Estados Unidos. E aí, o ruído deve continuar ainda durante algum tempo. Eu comentei ontem, né? Eu estou lendo a maioria dos relatórios internacionais que falam sobre a eleição e teve uma mudança boa essa semana, tá? Todos começaram a falar bem de um cenário da eleição do Joe Biden, que ele teria mais facilidade para aprovar os pacotes, que ele teria mais articulações políticas, então que ele viesse, que eu sempre li de um pouquinho de retração com relação a uma eleição do Joe Biden, e isso virou de uma semana para cá, tá? A fala é muito clara, não temos medo mais de uma eleição de Joe Biden. Tá? Vai ter algum ruído se ele for eleito? Vai ter. Natural. Qualquer mudança. Mas se realmente ele mantiver o tom que ele está falando, as articulações políticas, não é um nem dois que estão apostando num novo bull market lá nos Estados Unidos. Mas é o que eu venho sempre falando desde que eu criei o canal, né? Essa questão da dívida norte-americana, não só norte-americana, né? Praticamente todos os grandes países que fizeram esses incentivos trilionários devido ao Covid têm que começar a fazer lição de casa. Senão essa questão da dívida pode virar uma nova bolha gigante lá na frente. Então estudem, façam que nem a Alemanha fez depois da crise de 2008 e depois dos incentivos, por favor, comecem a enxugar e fazer a lição de casa. Bom, o Ibovespa caminhava aí para uma fechamento positivo, olhando lá para os 98, 99, 100 mil pontos, deu uma retraída. Menos 0,49, 95, 615, Dow Jones, menos 1,34, coloquei o gráfico lá no Telegram, tava lindo, positivo, subindo quase 2% o Dow Jones, e aí despencou. Nasdaq, menos 1,57, o Nasdaq sofreu também, depois que saiu o relatório que o Senado norte-americano, a parte de antitrust, pensa em restringir e até dividir grandes empresas de internet e restringir novas aquisições, dizendo que elas são aquela questão ali, no passado a gente teve too big to fail, ou seja, as empresas ficam muito grandes e aí elas têm um poder acima do normal. Então é a mesma coisa agora, essas empresas de tecnologia elas estão virando mastodontes. Então o Senado norte-americano quer começar a restringir isso, começando por aquisições, tá? Dar uma filtrada boa nas aquisições que elas querem fazer. Naturalmente, quando saiu isso no site político, eu coloquei até o link lá no Telegram da matéria. Na hora que saiu, o Nasdaq também ajudou a cair, tá? E isso foi 10, 15 minutos depois do Twitter do Trump. Ele podia estar lá descansando, quietinho, mas enfim, tá com o celular na mão. Bom, S&P então caiu 1,40, Nasdaq 1,57, como eu comentei, o dólar fechou com uma leve alta de 0,50, 5,59, o petróleo subiu 2,47 e o VIX subiu 5,76, aquele índice do medo, né? Se aproximando do número de 30, que é quando começa a mostrar uma volatilidade maior no S&P, tá bom? Vamos agora para a planilha. Bom, CVC Azul e Gol, as empresas do setor aéreo foram incentivadas por dois motivos. Quando o Powell falou, deu a entender que as empresas do setor seriam impulsionadas aí pelo novo pacote, impulsionou as empresas lá de fora do setor turismo, tá? As empresas de navegação, empresas aéreas, todas deram uma puxada bem forte lá fora e a gente foi na empolgação. E Nancy Pelosi disse que
esse pacote ajudaria de forma retroativa essas empresas. Então, elas estão nesse movimento de recuperação. Tá? A IRB sofreu bastante com o relatório do UBS, rebaixou o preço dela de forma abrupta, era 40 e pouquinho, agora eu não me lembro, eu estou sem relatório, mas caiu para 4,60 o target. Ela vinha numa toada aí, buscando ali, olhando para os R$10, acabou fechando na mínima, menos 17,69%. A UBS ressaltou que ela vai demorar ainda para obter o nível de rentabilidade que ela tinha antes e tem que ser feita uma lição de casa. A empresa acabou sofrendo. Bom, Braskem chegou a subir 8,74% depois do relatório do Morgan Stanley, elevando a empresa para expectativa resultado acima do mercado, tá? Com um target de R$28. O papel deu uma puxada, mas acabou sucumbindo com essa piora do mercado. Vamos ver as maiores altas e baixas aqui, tá? Coloquei, lembrando que eu coloco ela sempre lá no Telegram. Bom, agora vamos para as últimas notícias. Banco Central. Possibilidade de fazer um Pix para fora do país está na agenda. Bolsonaro quer deixar a definição sobre financiamento do Renda Cidadã para após a eleição. Governo britânico prepara pacote de apoio a empresas afetadas pelo lockdown. E Moody's, Pix vai erodir receitas de bancos com taxas de transferências bancárias. Pessoas físicas não pagam as taxas do Pix, só pessoa jurídica. Bom, pessoal, infelizmente Trump estava com o celular na mão, acabou azedando o nosso dia, que tinha tudo para ser bastante positivo. Mas, olhando de uma forma macro, as coisas não tão ruins, tá? Esse jogo político é mais difícil. Mas o interesse ali é comum, tá? Tem muito interesse, ainda mais nos Estados Unidos. Aqui, o cenário político dando uma arrefecida, já é meio caminho andado para a gente voltar a olhar ali para os 100 mil pontos. Tá bom? Bom, é isso. Infelizmente, fechamos o dia com queda, mas um dia depois do outro. Saúde, sucesso, não está inscrito no canal, fica o convite e bom descanso. Até amanhã, um abraço.